Antes de dar início à abordagem do tema em si, é necessário um contexto histórico, o qual este assunto é encaixado. Retomaremos então a década de 1950, onde a maioria da sociedade brasileira, cerca de 70%, localizava-se na zona rural, cujo saneamento básico era seletivo. Portanto, em sua maioria, as doenças adquiridas eram infecto-parasitárias. Desta forma, a taxa de mortalidade era absurda, principalmente a infantil. Conclua-se então que não havia assistência médica para a população rural e também para a população urbana. Atualmente, vale ressaltar que cerca de 41% das residências brasileiras ainda não possuem esgoto. Entre 1960 e 1970, inicia-se então as ondas migratórias do campo para as cidades, que devido ao crescimento e desenvolvimento das grandes cidades, de forma que era necessário mão de obra para as construções civis, acabam atraindo pessoas até de outros países. Com este fluxo relevante, parte dessas pessoas passam a se instalar nas periferias. Contudo, inicia-se a manifestação das doenças trazidas do interior, somada às adquiridas na vivência precária existente na região. É quando, no final dos anos 70, as prefeituras das cidades em crescimento começam a se organizar para oferecer atendimento a essas pessoas que migravam. E então, estas políticas públicas acabam se estendendo para os municípios e ministérios. Surge a partir daí o SUS. Criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, significa Sistema Único de Saúde, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, desenvolvido para atender os mais de 200 milhões de habitantes. Seu objetivo é alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde populacional, tornando obrigatório o atendimento comunitário. Portanto, abrange desde o simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para todos os cidadãos brasileiros. Fazem parte centros e postos de saúde, hospitais, laboratórios, hemocentros, além de fundações e institutos de pesquisa como a Fundação Oswaldo Cruz. Logo, o SUS é uma grande aquisição do povo brasileiro, já que é um projeto ambicioso que garante o fornecimento de assistência médica a uma população relativamente grande, sendo este financiado com recursos arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pelos habitantes, juntamente com os recursos do governo federal, estadual e municipal. Economicamente falando, em relação à saúde, em específico ao Sistema Único, consome-se cerca de 1,7% do PIB, cerca de um terço do estimado antes de seu surgimento, visto que é uma quantidade pequena perante a deficiência existente, que por sua vez acaba se tornando invisível quanto aos investimentos feitos na área. O Conselho Federal de Medicina, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos e Minoria das Câmaras dos Deputados, visitou 8 hospitais de urgência da rede pública. A conclusão foi que problemas estruturais no Sistema Único de Saúde ferem a dignidade e os direitos da população. Em contraposição, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostra que 83% dos que se internaram em hospitais públicos avaliam o atendimento do SUS como bom ou muito bom, desconstruindo a ideia de que o SUS não atende a população brasileira. A contraposição de ideias em relação à eficiência e ineficiência do Sistema Único de Saúde tem fundamento, já que há diversos pontos de vista a serem analisados. Gestão e financiamento são alguns dos principais problemas do SUS, segundo os especialistas. Alterações no modelo de repasse dos recursos da União para estados e municípios. Através do projeto SUS Legal, a transferência de recursos federais para o SUS será feita por meio de 2 blocos de financiamento, custeio e investimentos. Anteriormente, os repasses eram feitos de acordo com o que ficou estabelecido pela Portaria 204 de 2007, que dividia os repasses em 6 blocos de financiamento distintos: atenção básica, vigilância em saúde, média e alta complexidade, medicamentos, gestão e investimentos. Aprovada em apoio tanto do Conselho Nacional de Secretários de Saúde
quanto do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, as mudanças, no entanto, também foram objeto de apreensão. Para alguns críticos, a mudança representará um grave retrocesso no financiamento da atenção básica e da vigilância em saúde no SUS, podendo significar um desvio de recursos de áreas com menor visibilidade, como a vigilância em saúde. Para áreas como a de média e alta complexidade, a questão diz que os repasses federais sempre foram feitos com base em critérios definidos pelos ministérios, que com isso centralizava a decisão sobre as políticas de saúde que poderiam então ser uma boa notícia. Adverte-se que, para isso, seria preciso alocar mais recursos para o SUS, o que não está nos planos do governo atual. Num quadro em que se misturam mau atendimento, déficit de profissionais, desleixo e lentidão, revela-se uma realidade inquestionável. Talvez mais do que a falta de verbas, a alegação sempre presente quando se trata de justificar a ineficiência da rede social. A estrutura sofre do mal generalizado da má gestão. Há casos como o de hospital no Mato Grosso do Sul, onde havia uma máquina de endoscopia inativa porque a unidade hospitalar não dispunha de uma sala para que fosse instalada, ou outro problema que pode ser vivenciado em algumas regiões, como por exemplo no Jardim Paulista em Guarulhos, onde uma UBS está construída e equipada, porém inativa por falta de profissionais. São evidências gritantes de inaptidão gerencial que se juntam a demandas crônicas. Saúde é uma das principais preocupações do brasileiro e também um dos maiores desafios dos governantes. Em um levantamento do Ministério da Saúde para atestar a qualidade do Sistema Único de Saúde, a média nacional ficou em 5,5 em uma escala de 0 a 10. O sistema de saúde pública, que tem a pretensão de atender a todos os brasileiros sem distinção, apresenta falhas em seus principais programas. Problemas estruturais no Sistema Único de Saúde ferem a dignidade e os direitos da população. Casos de paciente em macas espalhadas pelos corredores ou em colchões sobre o chão, falta de água em chuveiros e sanitários, e cenários que assemelham aos de uma enfermaria de guerra, infelizmente o número já é grande. Os serviços de urgência e emergência enfrentam um duplo gargalo. O primeiro trata do atendimento congestionado. As filas são enormes por não possuir uma agilidade no serviço. O segundo problema envolve a dificuldade em dar solução a casos de usuários que conseguem ser atendidos. Muitas pessoas julgam sem ao menos conhecer. O julgamento pode ser tanto positivo como negativo. Para algum deputado, vice-presidente, senador, é fácil dizer que o SUS funciona corretamente, pois não são eles que ficam horas em uma fila esperando para ser atendido, e muitas vezes o mesmo não consegue o atendimento. E uma grande parcela do senso comum, que precisa fazer um exame no SUS, por muitas vezes acaba esperando semanas ou até mesmo meses e ainda fica com aquela incerteza se terá garantias de tratamento ou resultado. Escândalo como este nós vemos e ouvimos todos os dias nas mídias, nos jornais, nas reportagens. E por que nada é feito? Será que se os nossos presidentes, deputados, vereadores utilizassem o SUS, teria uma melhoria? Ou também teriam a felicidade de morrer na fila aguardando um transplante ou um tratamento, como acontece com centenas de brasileiros todos os dias? Estamos aqui hoje com o filósofo Marcos Bernegozzi, que a sua área da filosofia é a política. No seu ponto de vista, a posição do governo quanto à manutenção e gerenciamento do Sistema Único de Saúde é suficiente e eficiente? Bom, é claro que ele não é eficiente, porque a gente consegue perceber com todos os indicadores que a gente tem, mas a gente deve pensar no quê? A densidade territorial e densidade demográfica do país, tem várias questões que vão entrar e influenciar nessa conta. Por quê? Considerando a dimensão do país e a ambiciosidade desse projeto, que é o Sistema Único de Saúde, a gente deve considerar que é um projeto a longo prazo, que ele vem perdurando há algum tempo já, mas mesmo assim ele não encontra na sua máxima perfeição. Para isso vai ser necessário muito mais investimento do governo e foco em outras questões para que possa ampliar não só a estrutura, quanto a acessibilidade aos recursos e aí sim tornar o SUS um sistema eficiente de fato. Você acredita que o fato de ser um projeto ambicioso, desenvolvido para atender milhões de habitantes brasileiros, acaba tornando o SUS um sistema de difícil manutenção do governo? Bom,
É um sistema, assim, ambicioso, ele serve para atender uma grande diversidade do povo brasileiro, mas considerando que o Sistema Único de Saúde, ele se enquadra como um programa social, né, necessário para lidar com problemas que existem de fato, seria, talvez, até hipocrisia eu determinar um breve recorte da sociedade. Por quê? Porque um programa social, partindo do ponto de vista da sociedade, como sociedade democrática, ele deve ter acesso a todas as classes populacionais. Portanto, a gente deve considerar que, por mais que ele seja ambicioso ou não, mas nesse caso eu posso considerar que ele seja sim, ele ainda assim é necessário e mesmo que seja um projeto de difícil execução, eu acho que ele traz grande avanço e grande progresso do ponto de vista da saúde e até mesmo do bem-estar da nossa população. Pode-se afirmar que a desigualdade social é um fato da influenciar quanto à qualidade do sistema único, de forma que algumas regiões são menos atendidas? Bom, a desigualdade social é uma coisa evidente no país inteiro. Óbvio que algumas áreas do país que têm um nível de miséria maior, que é uma discrepância muito maior, por exemplo, no norte e no nordeste do país a gente consegue perceber essa debilidade e essa defasagem de acesso até mesmo à saúde, que deveria ser um recurso básico do governo. Mas o fato de existir a desigualdade social não é a causa para isso. Enfim, por quê? Porque se é um programa social, ele deve, acima de tudo, atingir as classes mais baixas da sociedade. E, portanto, a gente não deve considerar o fator da desigualdade um fator relevante, e sim como uma evidência da maior necessidade desse programa portanto, a gente deve expor mais ele e, sim, propiciar o maior acesso aonde há maior desigualdade. Segundo o que você acredita, há algumas alternativas no âmbito governamental capazes de solucionar o problema pela raiz ou a má gestão está envasada no Brasil? Bom, a história da má gestão envasada no Brasil é um fruto do senso comum que eu acho que a gente deve desconstruir isso e ser mais crítico. Por quê? Não há nada que seja enraizado, porque gestão é um ponto de vista político, e político tem tudo a ver com qual é a maneira como eu concebo a sociedade na qual eu vivo. Portanto, se eu falar que é uma coisa enraizada na nossa sociedade, eu estaria sendo limitado do ponto de vista da construção e creio, sim, que tem várias opções para resolver. Uma das possibilidades de resolução para esse problema seria o acesso à saúde de acordo com o acesso social. Qual que é o maior fator de desigualdade social nosso? É o acesso à renda, né? A desigualdade do capital. Portanto, a gente deve considerar que, se a pessoa detém mais capital, ela tem como gerir e suprir esses recursos de maneira privada. Portanto, ela deveria cobrir os custos junto ao SUS. Porque essa verba paga ao SUS seria revertida e utilizada de modo gratuito para aqueles que necessitam, e isso traria uma planificação da saúde nacional. A corrupção no país já atingiu diversas áreas sociais. É capaz que a saúde seja uma delas? De modo que a ineficiência está associada ao roubo dos investimentos. Vamos lá. Essa defasagem da saúde do ponto de vista político, eu acho que tem, sim, um projeto e não uma defasagem. Porque se há uma grande defasagem no sistema público, as pessoas naturalmente vão ter uma evasão para um sistema particular, ou seja, elas vão consumir um produto que é a saúde, né, o seguro-saúde, os convênios privados, para então conseguir a obtenção desse benefício que, na teoria, que é função do governo, mas que, na teoria, o governo não está dando conta de suprir essa necessidade. E aí eu creio que sim, há um grande projeto da sucateação do Sistema Único de Saúde para que então obrigue as pessoas a migrarem para o sistema privado. Tanto é que você vê o tempo inteiro na mídia massiva veiculando que o SUS encontra-se sucateado, cada vez pior, tem menos investimentos, e aí as pessoas naturalmente criam uma aversão a esse sistema, que por outro lado tem muitas benesses também, e aí as pessoas não conseguem desassociar o fato de ser um projeto e aí sim a corrupção, eu acho que de fato está aí enraizada, talvez não só no sucateamento, mas sim o quão beneficiado é aquele governante, né, aquele gestor político, em detrimento de por que eu sucateio o SUS? Eu sucateio o SUS para então conseguir algo com o seguro-saúde, enfim, com o âmbito privado. Esse foi o ponto de vista do filósofo Marcos, e muito obrigado pela oportunidade de entrevistar.
Pesquisas apontam o envelhecimento da população brasileira. Segundo pesquisa do IBGE, a população idosa totaliza 23,5 milhões de pessoas, ou seja, está havendo uma transição epidemiológica cujo a população idosa acima de 65 anos deve praticamente quadruplicar até 2060. Com esta mudança etária, o Brasil deve passar por profundas transformações socioeconômicas. A saúde é uma das áreas mais impactadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e também um dos grandes desafios a serem enfrentados pela sociedade. Como reflexo disso, observou-se a redução das internações por doenças do aparelho circulatório, respiratório e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Por outro lado, identificou-se uma tendência crescente e significativa das internações por neoplasias e causas externas, reforçando o heterogêneo quadro epidemiológico do Brasil. Com o rápido envelhecimento populacional, as principais causas de morte são as doenças crônicas não transmissíveis, tais como as doenças cardíacas, cerebrovasculares e neoplasias, tornando atualmente doenças crônicas não transmissíveis a principal prioridade na área da saúde no Brasil. Por isso, o sistema de saúde atual deve se voltar às prevenções de forma que haja um envelhecimento saudável e, por conseguinte, os gastos sejam reduzidos e investidos em outras áreas necessárias também no campo da saúde. Inserida no âmbito do SUS, a assistência farmacêutica é dever do Estado e direito da população, tendo assim de ser prestada em farmácias do sistema público. Unido a esse contexto apresentado, as doenças crônicas têm apresentado prevalência crescente no país, podendo este fato ser explicado principalmente pelo envelhecimento populacional. Uma parte considerável dessas doenças tem como principal tratamento de medicamentos de uso contínuo. A falta de acesso a esses medicamentos por parte da população é considerada como fator preponderante para determinar o aumento dos números de retornos desses pacientes aos serviços de saúde. É constituída, então, mais uma deficiência no Sistema Único de Saúde, o acesso aos medicamentos. O acesso insuficiente aos medicamentos pode causar abandono do tratamento, com piora no estado de saúde e aumento no número de retornos aos serviços de saúde, ou um maior comprometimento de renda familiar com gastos com saúde. Surge então como alternativa o terceiro setor, as ONGs, que engloba ONG, entidades, instituições, instituto, fundações e entre outros. Para que entenda o terceiro setor, vamos fazer um resumo. O primeiro setor é o governo, que é responsável pelas questões sociais. O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Com a falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, através das inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor. Ou seja, o terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm como objetivo gerar serviços de caráter público. Deve-se considerar o fato de que a inexistência de fundos nessas fundações se dá pela inflação, sequestros de dinheiro e congelamento, vivendo por esses motivos de doações anuais. Portanto, em épocas de recessão, essas doações minguam, justamente quando os problemas sociais aumentam. O governo, por sua vez, vendo que havia um amparo social exercido por esse setor, passou a oferecer incentivos fiscais de forma, dando progresso a esta área que é refúgio de muitos cidadãos desamparados. Se em tese o SUS é avançado, por que ainda são noticiadas mortes em filas de hospitais ou a demora absurda para se fazer procedimentos como mamografias e hemodiálise? A resposta é simples: falta agilidade. Senhores prefeitos, boa parte da saúde pública cabe às prefeituras decidirem para onde são encaminhados os recursos provenientes da esfera federal. Esse dinheiro precisa ser bem dividido para cobrir as despesas básicas e ainda custear o cuidado de doenças graves.
Vamos lá, primeira pergunta. A entrega de medicamentos, ela é assim, ela corre, na verdade, de duas formas. Existe a entrega de medicamentos que vem direto do governo estadual e a entrega de medicamento municipal, tá? A entrega de governo, dos medicamentos do governo, ela vem sempre de acordo, porém é uma coisa que existe e está abrangendo todo o estado. Então ela está ultimamente não está sendo tão eficiente quanto deveria, porém está suprindo muita necessidade sim da população. A entrega municipal, ela está numa nova administração. Então, dentro dessa nova administração, estão sendo enquadrados alguns medicamentos que antes não tinham, porém está sendo mais eficiente, está tendo uma mudança até de questão de almoxarifado, estoque, todo esse controle. Então, agora está começando, nesses 3 primeiros meses de mandato da nova gestão da prefeitura, está começando a se enquadrar uma nova forma de trabalho, onde está sendo bem trabalhado para a população. E sim, existem muitas pessoas dependentes desses medicamentos, que é onde elas necessitam de muita coisa. Alguns medicamentos que, por acaso, não vêm em falta, tem pessoas que não têm a condição de estar fazendo a compra deles. Então, isso acarreta muito na má saúde da população. Então, se não tem medicamento, existe uma piora da medicação, da saúde das pessoas mesmo. Então, eu vou diretamente no posto, né, marcar consulta. Sempre como não tem vaga, a médica vai embora, entendeu? E aí eu volto, depois na outra semana eu torno a ir, e é sempre assim. A coisa mais difícil, como é semana passada mesmo, eu tinha consulta, já remarcaram de novo para o dia 10 do mês que vem. Então, eu nunca tenho assim, um dia certo para me achar. Para mim ser, como que é, meu Deus, ser atendida, nunca tem. Ou não tem médico, ou não tem mais vaga, é sempre assim. Pode? Não, bem atendida eu sou. Sempre os médicos atendem bem, examina direitinho, né? E sou bem atendida até embaixo também, como é que fala, meu Deus, na parte do atendimento. O problema ali é que não tem médico, é só isso. Mas bem atendida eu sou. A gente vai, eu saio daqui da minha casa, eu vou lá. Não tem médico. Sai daqui da minha casa, não pode marcar consulta, que a agenda ainda não está aberta. Então, demoro para ser atendida. Isso faz com que você desanime de ir? Isso faz com que eu procure até desistir de ir. Constatar que está ocorrendo o envelhecimento da população brasileira. Com isto, há uma maior exigência da eficiência do SUS quanto à distribuição de medicamentos. Uma solução alternativa que se deu como consequência é a atuação das ONGs. Qual a sua opinião sobre esse terceiro setor? Bom, temos que considerar que o terceiro setor ele foi criado na falta de demanda do próprio primeiro e do segundo setor. Vamos só estruturar as coisas. Primeiro setor, o governo, ou seja, ele deve suprir todas as necessidades sociais, enfim, prover o que a população precisa. Se esse governo não dá conta, a gente ativa o segundo setor, que ele dá conta de outras questões, ou seja, as empresas, o capital privado, a iniciativa privada em geral, que vai dar conta dessas demandas. Mas, por algum ponto, alguma situação, claro, debilidades sociais, o conflito social, a nossa sociedade também ser extremamente desigual, traz várias consequências, então o segundo setor também não consegue dar conta. Portanto, tem a criação das ONGs. As ONGs elas não devem ser tomadas como um referencial para, por exemplo, a distribuição de medicamentos. No caso do SUS, o governo, sim, deve arcar com a demanda e entender, montar de um modo político e econômico que seja viável tal projeto. Se a população está envelhecendo, se esse projeto se a previsão dos especialistas daqui 20 anos a gente vai ter uma necessidade evidente desses medicamentos, devemos preparar agora e entender realmente qual é a necessidade, enfim, direcionar nossos esforços para aquilo. Não devemos contar com o terceiro setor, mesmo ele sendo um grande paliativo, né? Ele é uma coisa que não resolve o problema, mas enquanto o problema é evidente, ele ajuda a combater paralelamente, tá? Então, de qualquer forma, o ideal seria o governo dar conta disso.
Você acredita que as ONGs sendo uma alternativa, é necessário que o governo apoie elas, tipo, com questão financeira, ou deixa do jeito que está, separado os 3 setores? Bom, os 3 setores são separados, mas o governo, sim, dá incentivos para o terceiro setor. Quais são os incentivos deles? O governo dá isenção de impostos, dá alguns outros incentivos fiscais, dependendo da área de pesquisa. Então, o governo dá o suporte para o terceiro setor atuar, porque ele reconhece essa debilidade. Entretanto, a gente não deve contar, entendeu? Não deve ser uma coisa elementar, visto que toda necessidade social deve ser suprida pelo governo. Até mesmo o segundo setor, se você pensar bem, ele é um ponto além do que o governo deveria ir. Então, a gente deve chegar num governo, né, a máxima governamental, na minha perspectiva, é a gente não ter que necessitar nem de órgãos privados e muito menos do terceiro setor para a gente dar conta da estrutura social. A gente segmenta essa sociedade e, sim, continua apoiando as boas práticas, porque as boas práticas devem ser apoiadas, enfim, é importante para a sociedade, mas, de qualquer forma, o governo fazendo pelas pessoas, as pessoas fazendo pelas pessoas é o ideal. Muito obrigada. É fácil o funcionário do posto falar que está tudo bem. Só que eu passei a minha neta com a doutora Érica, é uma médica maravilhosa. Ela encaminhou minha neta para fazer uma cirurgia dos sisos no posto da Vila, no céu da Vila Galvão, e vai para 6 meses, ela nunca foi chamada.